Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, a igreja, poderosamente. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses 1. Glória a Jesus. Glorificado é o nome do Senhor nessa noite. Filipenses 1, 21. Amém? Ele diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Queridos, amados irmãos, todos nós conhecemos aqui a passagem, a palavra a respeito de Saulo, o qual era um perseguidor da igreja do Senhor. Mas Paulo, embora tenha nascido na cidade de Roma, Paulo era judeu, original da tribo de Benjamim, membro zeloso do partido dos fariseus. Mas Paulo começou a perseguir a igreja do Senhor, conforme relata no livro de Atos 9, a qual Paulo, ele vê quando o apóstolo estava ali levando a palavra do Senhor, Estevão, e ele foi morto. E a Bíblia diz que Paulo começou a escrever para os doutores da lei, furioso, em direção a Damasco. A palavra do Senhor diz que quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que o próprio Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele teve um encontro com a própria cruz, porque a cruz é Jesus. E quando nós temos um encontro com a cruz, nós entramos em uma transformação. A palavra do Senhor diz que aquele homem caiu por terra, a luz, o Senhor falou com ele. E quando Paulo cai, ele fica cego. Os homens que estavam com ele ouviram a voz, mas não sabia quem era. Quando Jesus tem um encontro comigo e contigo, que você entra em uma transformação, porque ele passou 3 dias sem comer, sem beber, mas permaneceu cego. E quando o Senhor vem nos transformar, a igreja, tirando a igreja, nós, de uma cegueira espiritual, porque ele estava cego espiritualmente falando, a cruz transforma. A cruz muda, porque a mensagem da cruz é loucura para o mundo, para aqueles que perecem, mas para nós que estamos em Cristo, é o poder de Deus, que opera na nossa vida, no nosso ser, no nosso caráter. Quando Paulo, que era Saulo, virou Paulo, houve uma transformação, que o próprio Jesus fala com ele, tudo muda, tudo se transforma. E aquele homem que perseguia a igreja de Deus, perseguia os cristãos, tem que mostrar agora a sua transformação. Ele tem que mostrar para os discípulos, para Pedro, que ele mudou, que ele não é mais cego espiritualmente, que ele não é mais um perseguidor da igreja de Cristo. E Paulo começa a sua jornada, começa a sua caminhada, levando a palavra, levando o evangelho, porque para ele morrer naquele momento, o seu ser, o seu modo de agir, de pensar contra a igreja do Senhor, e nós sabemos que não é diferente. Nós temos que todo dia morrer
para o mundo e nascer para Cristo, porque sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil viver nesse mundo de hoje. Mas Paulo, ele tomou uma atitude, ele tomou uma direção. Quando você tem um encontro com Deus, significa que as coisas irão mudar. A palavra do Senhor é a espada de dois gumes. Ela corta a nossa vida, corta o nosso ser. Ela traz um entendimento fiel em busca de um propósito. Quando Paulo tem aquele encontro com a cruz, tudo muda, a fé se transforma, o seu pensamento, porque ele diz, olha, meu pensamento era Cristo, se trabalho era Cristo, a sua missão era anunciar o Evangelho, e morrer para ele naquele momento era ganho, porque ele estava saindo de si mesmo, e foi transformado pelo poder do Senhor. Quando eu falo transformado, tem 3 propósitos na minha vida, na tua, que diz assim: primeiro propósito, viver para Cristo. Quando nós começamos a viver para Cristo, irmão, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter adversidade, vai ter pessoas que vão querer que você pare a caminhada, vai ter pessoas que vão querer impedir você de chegar a ter Cristo. Mas quando você está no seu propósito, não importa quem fechou a porta para você. Quando você tem um encontro que você alcança a cruz não é o fim, é o começo de grandes coisas que Ele vai fazer na tua vida. Coragem, não teme a morte, porque Jesus venceu a morte. Vós também vencerás. Ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e você não pereça, mas que tenha a vida eterna. A esperança é saber que o melhor está por vir. Nós temos que esperar, entender, com paciência no Senhor. Porque quando o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paulo foi preso, castigado, estava à beira da morte, mas ele falou, olha Lucas, no livro de Filipenses, porque para mim viver é Cristo, e morrer é lucro, e às vezes nós ficamos nos preocupando com pouca coisa. Sabemos que o importante é a nossa salvação. Não é que ela pensa, ele pensa, outras pessoas pensam de mim e de você. É acreditar que o importante é no dia que nós vamos subir para o trono celestial. Saber que o melhor de Deus está por vir sobre a minha vida e a tua vida. Paulo, ele tinha todo motivo, igreja, de desistir da caminhada, de desistir do propósito. Paulo foi muitas vezes preso, humilhado, castigado, mas ele não desistiu, porque quando você tem um encontro com a cruz, você carrega ela até o fim. Você não solta a cruz, porque a cruz é Ele. E dele para Ele são todas as coisas. Combati o bom combate. Continuei a carreira. E não negaste o Deus Todo-Poderoso. Então combata todo dia. Mesmo que muitos queiram que você pare. Muitos querem colocar empecilho na minha vida e na tua vida. Mas ele diz, olha filho, olha filho, olha filha. A cruz não para ali, ela continua, é todo dia, é toda hora. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e com as suas pisaduras fomos sarados. Todos os dias, irmãos, todo dia Jesus é levado ao matadouro,
por causa de mim e de você. É o peso da cruz. Então não temas. Ele é contigo. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ah, mas a cruz está pesada. Ele te ajuda a carregar. Tem um louvor que Lázaro diz assim, ó: eu vou me arrastando, caindo e levantando, mas eu chego lá. A cruz pode estar pesada, mas ele te ajuda a carregar. E quando você tem esse encontro com esse Deus Todo-Poderoso, igreja, coisas grandes Ele vai fazer na minha vida e na tua vida para todo sempre. Que Deus abençoe a todos. Até domingo. Glória a Jesus.